que é começar por agradecer à Fundação Serra Henriques o apoio que nos vai dando em vários eventos na Associação Portuguesa de Urbanistas e também dizer que esta sessão vai ser gravada e, portanto, quem não concorde terá que sair, até porque depois estas sessões são disponibilizadas no canal do YouTube da Associação Portuguesa de Urbanistas. A sessão deverá ter uma duração de cerca de 90 minutos, onde a ideia é ter aqui uma apresentação para enquadrar o tema com cerca de 30 minutos e depois a parte do debate demorar cerca de 60 minutos. O meu nome é João Belar Correia, eu neste momento sou engenheiro de território, mas neste momento sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Urbanistas, ainda que o que eu vou apresentar agora não vincula diretamente, obviamente, à associação. O que eu pretendo fazer nesta apresentação é introduzir a temática da Reserva Ecológica Nacional e lançar aqui alguns temas para debater. Esta conversa com urbanistas enquadra-se na, no ciclo de conversas que estamos a organizar para este ano 2025, em que tem como, no fundo, grande motivo o melhorar a prática, porque sentimos, enquanto profissionais e falando com os nossos colegas com diferentes funções, que de facto há algumas coisas que devem ser melhoradas no sistema e, portanto, é o nosso contributo para isso. E, portanto, o tema de hoje é a reserva ecológica nacional, portanto, até já digamos, com o tema do balanço e as melhorias necessárias, que no fundo sentimos que é importante debater e fazer um bocado um rescaldo e um balanço do que tem sido a aplicação da REN e o que é que pode ser melhorado e o que é que está a correr bem e mal. A Reserva Ecológica Nacional, ou a REN, mais no seu acrónimo que é mais também conhecido, é sempre um tema que desperta muitas paixões e algumas posições assim mais apaixonadas, digamos assim, mas de facto sentimos que é fundamental haver um debate e uma reflexão. E, portanto, isto é um pequeno contributo para o processo de monitorização e de avaliação que deve ser feito de qualquer política pública, qualquer legislação, portanto, é isso que aqui estamos. Também não é demais de dizer que, que a ideia aqui é, obviamente, um debate, não temos todos que concordar, obviamente, com o mesmo, mas também evitar cairmos simplesmente no queixume, mas criar condições para se construir coisas melhores e melhorar. Ah, a apresentação que preparei, como dizia, ah, tenta fazer aqui um breve histórico e enquadramento do que é a REN, falar um pouco das tipologias e dos próprios processos de delimitação, um brevíssimo estado da arte, ou seja, perceber onde é que já há RENs atuais ou face à legislação atual, e depois ter algumas pequenas conclusões e principalmente lançar as questões para debatermos. A Reserva Ecológica, quando foi criada, o quadro de ordenamento do território era completamente diferente, ou seja, não havia vários instrumentos e coisas previstas em planos e na legislação que existem hoje. E o próprio conceito da Reserva Ecológica e os próprios regimes jurídicos também já tiveram várias encarnações, digamos assim, portanto, isso também é preciso ter presente. Mas eu reforçaria que o que se definiu na altura como o regime da REN e até da RAN, que não vamos falar hoje diretamente, era realmente uma preocupação de salvaguardar determinadas áreas, independentemente agora depois de podemos discutir se foram bem ou mal delimitadas, ou processo ou não, no fundo fazer um bocado um planeamento um bocado pelo positivo ou negativo, e neste caso pelo negativo, ou seja, não se poderia construir. Mas à data de hoje, já muitos PDMs, dos que já estão de última geração, têm instrumentos e coisas previstas que permitem fazer o ordenamento com vários graus e com mais sofisticação, obviamente condicionantes, que depois têm os seus regimes próprios e também algumas delas não existiam quando foi a REN criada, em 83, mas também há a estrutura ecológica municipal, que é um instrumento
que nem sempre, que tem tido abordagens muito diferentes consoante a Câmara Municipal que pega nele, e há bons exemplos e outros exemplos que a estrutura ecológica é simplesmente um somatório de camadas e depois não é muito trabalhado, nomeadamente no regulamento do plano, e há a secção, digamos, dos riscos que tem vindo a ter cada vez um maior protagonismo na área do ordenamento do território e no planeamento municipal. Uh, o, o próprio conceito, depois já na legislação de 1990, também já é um bocadinho diferente, como se pode aqui comparar, e portanto, no fundo, houve três regimes jurídicos: o de 1983, o de 1990 e depois digamos, o atual de 2008, com já várias alterações. A ideia aqui não é fazer uma apresentação detalhada das questões legislativas, é só focar aqui alguns pontos para enquadrar depois a discussão. O atual, o atual regime também veio definir as orientações estratégicas nacionais e regionais, que no fundo vieram orientar a delimitação das RENs. Agora importa dizer que, no fundo, estas orientações também vieram tentar trazer maior objetividade e até maior modernidade em termos das metodologias e da utilização de tecnologia na própria delimitação da REN, porque não é difícil de visualizar ou de ver que em 2025, ou até nos anos mais recentes, a tecnologia que está disponível para fazer estes trabalhos é radicalmente diferente do que existia há 10 ou mesmo 20 anos. Um, as próprias orientações estratégicas tiveram um processo de limitação que acho que depois a prática provou que algumas das coisas não foram, se calhar, amplamente testadas portanto, isso, peço desculpa, isso criou alguns anticorpos na questão do que foi depois a sua aplicação, como depois também veremos a seguir, e algumas das coisas que estão previstas nas orientações estratégicas em termos das fontes de informação. Algumas das situações, a informação não existe com a qualidade ou com o detalhe que seria desejável, e portanto nem sempre é fácil aplicar algumas das metodologias ou das orientações que estão previstas. E há, por exemplo, um exemplo muito concreto que também tem gerado sempre muita discussão e às vezes se lema, que é a questão da delimitação das linhas de água ou dos cursos de água, portanto, os PDMs, neste caso em concreto, os diretores municipais, têm que ter uma cartografia homologada e que ela é homologada pela DGT, mas depois há uma discussão entre as equipas técnicas ou as equipas das câmaras municipais e, neste caso, as respectivas ARHs em cada região, com discussão se a linha d'água passa ali ou não passa, e às vezes, obviamente, acertos que se podem ponderar, mas gera-se aqui algumas tensões e alguma discussão que às vezes pode ser mais complicada. Também é preciso ter presente que em 2012 a portaria vem definir os usos e ações compatíveis, que também foi uma evolução relevante e que permite salvaguardar algumas coisas que são compatíveis ou referir quando é que elas são compatíveis. Não vou agora estar a detalhadamente entrar por aí porque seria algo extenso, mas no fundo a REN que temos hoje é uma mistura de áreas de proteção do litoral, áreas relevantes para o ciclo hidrológico terrestre e áreas de prevenções de riscos naturais. Ou seja, algumas situações destas são situações muito diferentes, em que coisas que são claramente proteção de risco e outras que são servidões no sentido mais clássico, mas muitas destas tipologias e destas temáticas que são protegidas já têm em maior ou menor grau e na maior parte dos casos, um regime jurídico que está a proteger, por exemplo, as questões do domínio hídrico. Também vou fazer uma pequena nota que a famosa alteração que é descrita erradamente na legislação, na comunicação social como a lei dos solos, portanto a alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, previu que se podia ocupar áreas da REN e da REN. Obviamente que as coisas têm evoluído, como sabemos. Ontem foi aprovado na especialidade alterações ao diploma que foi publicado no final de dezembro, mas esse diploma, quando foi publicado e até à data, desconhece qualquer alteração ao regime jurídico da REN
o que também demonstra alguma desarticulação. Neste processo, desde do atual regime do jurídico da REN, a Direção-Geral do Território, no seu papel que tem na Comissão Nacional do Território, tem tido um papel muito ativo em emitir orientações técnicas, recomendações, a compilar guiões isto é uma cópia do que está no site da CNT, e também a tentar evoluir na questão do modelo de dados. E todo este trabalho que foi feito é obviamente muito relevante e que é meritório, sendo certo que obviamente há coisas que depois podemos discutir se correram bem ou mal. Não é também demais dizer que a REN, podem haver áreas de REN em operações de loteamento urbano, e até podem ser consideradas para efeitos de distâncias, ainda que depois não se possa construir nessas áreas, e também a REN, as áreas de REN podem entrar na questão da perequação, que é sempre uma questão relevante. Eu agora, de uma maneira muito sucinta, ou muito rápida, aliás, passo aqui alguns slides para mostrar a evolução das tipologias nestes três regimes. E como podemos ver, não tendo agora a comparar uma por uma, mas muitas das coisas que estavam previstas no regime de 83 mantêm-se em maior ou menor grau no que conhecemos hoje como o regime da REN, mas houve algumas evoluções e mutações de algumas tipologias, o que significa que há comparações que não podem ser feitas de um modo completamente direto. E seja o próprio nome da tipologia foi evoluindo, e eu até passava aqui para este quadro que compara as tipologias do regime de 1990 com o atual. Um, Seja o nome das tipologias, em alguns casos é diferente, mas a própria maneira como elas são delimitadas é diferente. Portanto, algumas comparações do antes e depois na REN não são. Tem que ser algum cuidado, como também é preciso ter cuidado quando se tem que comparar a proposta de solo urbano e rústico, o PDM atual com os anteriores, ou dos anos 90, porque estamos a falar de definições diferentes e de conceitos diferentes. Há outra coisa que também importaria aqui referir muito telegraficamente é que em algumas áreas, alguns concelhos, de facto, as áreas de REN estão a apresentar valores em termos da área que cobrem muito elevados. Obviamente que há territórios ou municípios que abrangem territórios muito singulares e têm características muito singulares, e que realmente pode-se tendencialmente justificar por uma grande área, mas também é preciso discutir se o próprio nome de reserva ecológica se não pode ser excessivo quando há municípios que têm 50%, 70%, 80% da área do seu território ocupado com REN. Um, mas voltando aqui à questão das tipologias, portanto, esta é do conjunto das tipologias, e aqui está o outro conjunto, e aqui importaria destacar também uma das situações que foi acontecendo, que nas atuais orientações estratégicas e nas tipologias, uma das coisas que foi uma das últimas alterações foi o recuperar as cabeceiras das bacias hidrográficas, neste momento como parte da tipologia das áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, que no fundo correspondiam em parte ao que eram as cabeceiras das linhas de água. Tinha caído na versão original da revisão de 2008. O que gerou, isto foi alterado mais recentemente, e depois só há não muito tempo é que foram publicadas as orientações para delimitar essas cabeceiras, como depois também veremos a seguir. Focando agora na redação atual do regime jurídico da REN, eu gostaria só de destacar aqui alguns conceitos que eu acho que depois são importantes para o debate que vamos ter a seguir. Portanto, a REN é entendida como uma estrutura biofísica que junta estas áreas com valores ecológicos e com a suscetibilidade a riscos. É uma restrição de utilidade pública, que eu acho que é uma questão bastante relevante na discussão que tem que haver, pensar se isso faz sentido ou não, ou se faz sentido evoluir no que está hoje definido, do que é a REN. E depois tem vários objetivos, seja proteger os recursos naturais da água e do solo,
o prevenir a degradação no fundo, das áreas dos aquíferos, mas também os riscos de inundação marítima, de cheias, etc. A questão da erosão hídrica e o movimento de massas divertentes também é um objetivo, e depois isso até em termos territoriais ou em termos de área tem um impacto bastante grande, mas também a adaptação aos efeitos das alterações climáticas, como ali está. Depois há aqui a questão disto contribuir, a REN contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da rede fundamental da conservação da natureza. Um, e também o concretizar a nível nacional as prioridades da agenda territorial da União Europeia. Ahm, os, eh, o atual regime, desculpa, o atual regime veio definir como é que eram elaboradas as orientações estratégicas e, portanto, elas, a nível nacional, foram elaboradas pela Comissão Nacional do Território, em articulação com as CCDRs. Mas depois há aqui a questão da parte regional, mas o que está hoje na portaria, que define as orientações estratégicas, no fundo é o resultado de tudo isto. E, portanto, houve aqui uma articulação entre as várias entidades. A nível operativo, a REN, a sua elaboração é obrigatória e tem que ser ponderadas o que já está, a exclusão das áreas com edificações licenciadas ou autorizadas, bem como outras áreas para a satisfação de carências existentes para a habitação, atividades económicas, etc. Portanto, há uma delimitação do que é o chamado na prática da REN bruta, ou seja, a delimitação das tipologias tal como elas são, e depois há exclusões das áreas que é possível justificar a sua exclusão face ao que está definido na própria lei. Também é referido que a REN é parte constituinte da estrutura ecológica municipal, o que também é relevante. A delimitação da REN compete à Câmara Municipal, o que também é uma questão que nos debates recentes e não tão recentes também se tem levantado, que é até que ponto é que deve ser a Câmara Municipal a delimitar a REN ou não. Mas a Câmara tem o apoio, seja técnico, ou pelo menos da informação de base, por parte das CCDRs, das ARHs, no fundo da APA e ARH, que são as duas entidades com um papel aqui mais ativo, porque tutelam cada uma delas um conjunto de tipologias. Portanto, a própria lei diz que a Câmara Municipal pode definir uma parceria com a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional para a elaboração da própria REN. A maneira como é delimitada a REN, no fundo, pode acontecer aqui de duas maneiras. Pode ser integrada num processo de planeamento, nomeadamente na revisão, na alteração do plano diretor municipal, que é o segundo caso que já lá vamos, pode ser feita autonomamente. E essa parte do ser feita autonomamente, no fundo, está prevista neste artigo 11 e seguintes, em que, no fundo, é definido um procedimento que eu acho que é tendencialmente bastante claro e até da minha prática, quando não há grandes questões de como é que se limita algumas tipologias, ele tende a funcionar. Mas no fundo há um prazo, portanto a Câmara elabora a proposta e remete à CCDR e que depois é esta entidade que convoca a conferência procedimental. E, portanto há um prazo depois para as entidades emitir os seus pareceres e há a reunião e é emitido um parecer. Depois, em função desse parecer, portanto, as entidades que não compareçam, que não emitam parecer, assume-se que não tem nada a opor, portanto, se correr tudo genericamente bem, ou se for só alguns acertos, depois o processo avança com relativa naturalidade. Em caso de divergências, a Câmara pode, portanto, que é o que está aqui previsto no número 6, fazer uma nova conferência decisória para tentar limar o que está aqui em desacordo entre as entidades e a, e a Câmara. Esta votação ou decisão é feita por maioria simples, o que também pode ser uma coisa que é discutível se
se faz sentido ou não as entidades terem todas o mesmo peso na votação, tendo em conta que há entidades que têm um papel mais relevante em cada uma destas matérias. Um, portanto, se isto ainda não estiver resolvido, a Câmara pode recorrer à Comissão Nacional do Território, que eu esqueci de dizer há bocado, mas que no fundo foi a herdeira do que era a Comissão Nacional da REN, ou pelo menos de parte das suas competências, porque a Comissão Nacional do Território tem outras competências, mas que não interessa agora para estar a detalhar. E depois a CNT tem 22 dias para emitir o dito parecer, que não sendo revogável esse prazo. Depois, em função desse parecer, a Câmara pode reformular a proposta nas situações que estão aqui listadas portanto, a Câmara volta a enviar, aliás, envia a nova proposta para a CCDR respectiva para que a CCDR aprove definitivamente a REN no prazo de 15 dias. E também aqui nas situações que estão aqui listadas nas alíneas do número 13. Se tudo isto correr mal, digamos assim, quem vai ter que fazer a Reserva Ecológica Nacional daquele município é a própria CCDR, porque no fundo, de uma maneira ou de outra, a Câmara não conseguiu levar até ao fim esse processo de delimitação da REN. O processo da REN feita dentro de um plano diretor municipal, ou seja, o processo de alteração ou de revisão, é em tudo idêntico ao que é a elaboração do respectivo plano, ou seja, há uma proposta, no fundo é uma parte do que é a proposta de ordenamento, do regulamento, de todos os elementos que é preciso produzir para o PDM, portanto, as consultas e a emissão dos pareceres é feita no âmbito da Comissão Consultiva. Portanto, aqui não é muito diferente do que é um processo normal do PDM. Agora, o que aqui sucede é que há situações onde a demora no processo da limitação da REN pode estar a atrasar o próprio processo do PDM, seja ao nível do ordenamento, etc. Não estou a dizer que, obviamente, é sempre isto que acontece e causa os atrasos nos PDMs, que há, obviamente, várias razões, mas também não vamos agora detalhadamente entrar sobre elas. Essa demora ou os problemas que possa ser o processo de limitação da REN pode gerar, de facto, essas situações. Depois importa aqui também fazer uma breve referência a alguns artigos do regime jurídico, que também foi uma evolução dos últimos anos, que é permitir alterações simplificadas e como é que se processam as alterações, e que também veio tornar, acho que, o mais prático e expedito algumas situações, tal como também dizer que as exclusões que são aceitas têm uma fundamentação associada. Quando o que justificava essa fundamentação deixa de se aplicar, há uma reintegração dessas áreas que estavam excluídas na REN, na REN, na Reserva Ecológica. Isso também é uma questão relevante. Ahm, Mais recentemente, e também no final do ano que acabou, o Decreto-Lei 123 veio acabar com o prazo de 5 anos que tinha sido definido para que as RENs se adaptassem à atual legislação. E uma das razões pelas quais o governo decidiu acabar com o prazo é porque a consequência é que bloqueava uma data de processos de decisão de coisas que tinham a ver com a reserva ecológica de processos de licenciamento, por exemplo. E, portanto, como o estado das coisas, muitas rendas ainda não estão perto do fim, optou-se por simplesmente acabar com esse prazo. Agora, ah, como eu disse há bocado, as cabeceiras das bacias hidrográficas, que é a parte da tipologia que serve os aquíferos, foi uma das alterações ou foi a alteração mais recente do que tem a ver com as tipologias. E essas orientações só foram publicadas há não muitos meses. E mesmo essas orientações, como também depois veremos mais à frente, são aplicadas até de maneiras diferentes consoante a região. E, portanto, isto cria toda alguma entropia que não ajuda a que os processos cheguem ao fim, mas também este decreto-lei vem dizer que as limitações da renda têm que se conformar com as orientações estratégicas,
Portanto, mas sendo a exceção o que depois está descrito aqui, ou seja, tenha acontecido até ao 31 de dezembro último, a primeira reunião da Comissão Consultiva, mas que a última reunião da Comissão Consultiva tende-se a dizer que seria a segunda e última, que normalmente ou seja, é o mínimo da lei, mas tende a ser isso que acontece na esmagadora maioria dos processos. Tem que ocorrer até ao final do presente ano. Depois dava aqui só alguns exemplos de duas ou três tipologias ahm, que, mas ainda, peço desculpa, ainda do cenário, do slide anterior, é preciso dizer que uma vez feita a segunda CC, a segunda Comissão Consultiva, o processo do PDM e da REN por arrasto, ainda tem algum caminho pela frente, porque tem uma discussão pública, e depois é preciso ponderar pela discussão pública, depois é preciso elaborar a proposta final, e é preciso ser aprovada em reunião na Câmara Municipal, depois na Assembleia Municipal e ser publicado. E, portanto, o que também está previsto no regime jurídico atual da REN é que a publicação da REN é autónoma do Plano Diretor Municipal, quer dizer, seria sempre autónoma quando não tem nada a ver com o PDM, mas quando é com o PDM é autónoma também. E se cria algum também, tem acontecido um atraso, ou uma diferença temporal entre a publicação do próprio PDM e a publicação da REN, o que também é uma questão que se calhar deve ser equacionada. Há alguma explicação para isto, depois podemos falar disso mais lá à frente, mas era uma questão que também importa referir. Falando aqui de duas ou três tipologias que me parecem relevantes, até porque são algumas têm gerado e que geram sempre muita atenção, nomeadamente as câmaras municipais e a respectiva entidade, seja a RH ou a CCDR, e então começando pelas zonas ameaçadas por cheias, o que está previsto nas orientações estratégicas é que, no fundo, a delimitação destas áreas tem duas situações. Tem a situação, no fundo, do solo rústico, digamos assim, que é, no fundo, o segundo ponto que está neste slide, em que basta a representação da cota de maior cheia conhecida e marcas de cheia, registros, há várias fontes de informação, mas que é uma delimitação bastante mais fácil do que a outra parte, que é tendencialmente em solo urbano, mas no fundo é as áreas onde pode haver impactos negativos importantes, ou seja, pôr pessoas e bens em risco. E para tal é preciso considerar o período de retorno de 100 anos, e para isso é apontado que é preciso fazer um estudo hidrológico e um estudo hidráulico. E é também ainda dito que portanto, aqui a situação nas zonas estuarinas devem ser também aqui considerados outras questões, nomeadamente a subida do nível médio do mar e considerar uma sobreelevação meteorológica, e portanto todas estas questões devem ser consideradas. Importa também dizer que em algumas áreas há o plano de gestão de riscos de inundação que tem uma limitação da informação base, ou seja, das áreas ameaçadas por cheia, porque advém de uma diretiva comunitária, mas obviamente que as áreas de cheia não se esgotam nas áreas que estão cartografadas no PGR. Agora, o que depois tem acontecido é que na esmagadora maioria dos casos, a ARH respectiva solicita que as câmaras municipais desenvolvam estes estudos hidráulicos e hidrológicos, o que é uma sobrecarga em termos de tempo e de custo para a respectiva Câmara Municipal. E isso também levanta a questão se não devia haver alguma maior informação de base nessas situações. A outra questão é, mesmo fazendo esses estudos em sítios onde haja o PGRI, depois é solicitado que se use as limitações dos PGRIs. Agora, são estudos que são feitos, obviamente, a escalas diferentes, até com fontes de informação diferentes, até porque a cartografia também é diferente. Está aqui também alguma tensão de como é que se articula estas duas situações. Por exemplo, é uma das situações que sucede. Outra, a tipologia que também gera algumas questões, ou algumas tensões, digamos assim, as áreas estratégicas de infiltração e proteção da recarga de aquíferos, que abrange as cabeceiras das bacias hidrográficas, como eu já referi há bocado, em que há uma orientação, mas que também põe um processo complexo e demorado, e depois há as áreas que são vulneráveis à poluição no fundo,
são uma evolução das áreas de máxima infiltração do que era na REN antiga, digamos assim. E são propostos diferentes métodos de cálculo consoante o tipo de aquífero, se é poroso, cárcico ou fissurado, mas depois em cada uma destas situações, e não temos agora tempo de estar a detalhar cada um destes critérios, mas nem sempre há informação detalhada em algumas situações, alguns destes critérios nem sempre depois também são claros a sua aplicação e, portanto, isto depois também gera um processo que nem sempre é o melhor e depois também pode ser discutível se o resultado é adequado ao território. Finalmente, as áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. Eu pus aqui a fórmula que estava no diploma original, que entretanto já foi alterada, mas eu pus a fórmula original só para contar duas ou três coisas um bocado da história do que foi sucedendo. Portanto, isto é a fórmula que está definida, ahm, que estava definida na legislação quando saiu, portanto houve questões que era a questão das unidades que se tinham que aplicar, se era o sistema internacional ou não. Depois houve aqui questões do fator C, do tipo de culturas, porque quando saiu não estava tabulado alguns destes critérios ou suscitava dúvidas. Depois havia este fator P, que é o fator antrópico, que, como ali está escrito, no fundo era um fator que era calculado em função da densidade populacional de cada município. Agora, isto significava, mesmo sem estar a fazer grandes contas, mas bastando olhar para a fórmula, isso significava que, perante esta forma, os municípios mais densamente povoados, que tivessem territórios mais declivosos, teriam automaticamente mais áreas de risco de elevado risco de erosão hídrica. Agora, ainda que a questão da maneira como é ocupado o território possa ser relevante, a ideia de ir buscar a densidade populacional acaba por ter um resultado um bocado a distorcer aqui o que sucede. Depois há outra questão que importa referir sobre esta tipologia, que também foi uma grande discussão, que era qual era o limiar, ou seja, as áreas de erosão ou seja, a perda de solo, que no fundo é toneladas de hectare por ano, que seria um limiar aceitável. E originalmente ahm, o que estava era 55 toneladas. Depois houve um ajustar para 25 toneladas. Agora, sem entrar aqui numa discussão excessivamente técnica, o solo, perder-se 10 a 15 toneladas por hectare por ano de solo já é uma barbaridade. Ou seja, isto foi um modelo que foi adaptado, que era feito em talhões e que foi adaptado para este fim, que pode não ser o modelo ideal. E isto é uma daquelas situações em que é muito importante ter uma análise muito crítica e ponderada se o que é a delimitação, aliás, o que é o cálculo no computador, no SIG, no que for, se ele tem é ajustado ao território e da minha experiência na delimitação de redes, em algumas situações foi possível de facto uma discussão bastante útil e acho que relevante com os técnicos que encontrei do outro lado, não da barricada, mas da mesa nas reuniões de trabalho. Portanto, isto para dizer que este processo de delimitação, ou seja, o processo da elaboração das leis, do regime e depois também, principalmente, das orientações estratégicas, tem sido uma espécie de montanha-russa com, com muitas vicissitudes. Eu acho que a CNT e não só foram fazendo um esforço bastante grande de melhorar e de trabalhar e de corrigir algumas das coisas que depois resultavam da própria delimitação, mas uma das coisas que, como veremos a seguir, hum, é que de facto é preciso, ou já se calhar já é a altura de fazer uma análise mais quantificada, aliás, quantitativa e também qualitativa, do que têm sido os processos de limitação, e o resultado no território. E então, eu aqui recorrendo ao Observatório do Território, que é um site que tem muita da informação compilada pela DGT, mas também recorrendo ao que foi o relatório do Estado do Ordenamento do Território, também teve em discussão pública por parte da DGT,
é possível aqui em 3 ou 4 mapas mostrar aqui um bocado o estado geral das coisas. Ou seja, a maior parte de Portugal, pelo menos continental, que aqui não, as ilhas estão na parte do não aplicável, mas tem a delimitação da REN, salvo raras exceções. Aqui comparando o que era a REN por regime, ou seja, do lado direito, só os municípios com o verde mais escuro, que segundo esta informação da DGT, no final de 2024 eram 37, é que estão plenamente a cumprir ou seja, o regime mais recente, ainda que depois podem ser preciso aprimorar algumas tipologias, mas eu comparo aqui com o mapa da esquerda, ainda que tenha um mês de desfazamento, que já é dos dados do final de janeiro, já deste ano, que é que PDMs é que já foram publicados com as novas regras. E, de facto há aqui, obviamente, alguma coincidência na maior parte dos municípios, mas há RENs que ainda estão mais atrasadas, ainda que também em parte possa ser explicado porque há um desfazamento da publicação do Plano Diretor Municipal e da própria REN. Depois aqui é uma a questão da REN por escala, que também é um indicador que está disponível na parte da DGT, e, e aqui recuperar umas imagens que estão no REOT, que teve em discussão pública, e ainda, isto são dados de 2023, portanto pode já haver aqui, obviamente, uma evolução, mas era o que lá estava disponível, e sendo certo que há aqui alguns municípios que, nomeadamente na esquerda, no mapa da esquerda, que não têm dados da REN, que a parte desta análise foi feita com a informação do que havia vetorial, portanto, o que ainda não existe vetorialmente não foi tratado aqui. Mas isto permite notar, sendo a escala dos verdes a mesma, que há realmente municípios, até mais na RAN do que na REN, no que é possível comparar, têm uma área substancial do seu território, com essa tipologia. Mas na REN isso também sucede em alguns casos, mas obviamente que isto depois é preciso uma análise mais fina do que estamos aqui a falar. Uh, chegando então à parte das conclusões e tentando lançar o debate, portanto, este regime atual é de 2008 e houve alterações que foram sendo feitas, também depois ao nível do Simplex em algumas coisas, mas portanto houve alterações em 2019 e em 2023. As orientações estratégicas são originalmente portanto, a delimitação de 2012 e depois tiveram uma alteração revisão em 2019. Há várias situações onde o mesmo diploma tem sido aplicado de maneiras diferentes consoante a região, pelo menos a região plano em Portugal continental, e acho que carece, ou que devia acontecer com alguma brevidade, um balanço do que tem sido a aplicação. Tal como e para fazer essa comparação, esse balanço, no fundo, era preciso dados mais finos de números das áreas ocupadas pela REN e até por tipologia para permitir alguma comparação. A questão da publicação da REN ser separada da publicação do PDM já a referi, mas também há aqui a questão que, no fundo, tem sido uma das questões muito badaladas nas discussões por causa entre aspas, da lei dos solos, que é o porque é que os processos estão bloqueados nos PDMs e por causa da REN, etc. E então, eu tentei fazer aqui um conjunto de ideias ou de perguntas para lançar o debate, mas obviamente da vossa desejável participação, de quem está aqui a seguir esta conversa, podem trazer novas questões. Mas eu arrumei isto por 3 grupos. Há a parte das escalas, ou seja, da jurisdição, das competências e da delimitação propriamente dita, e aqui há a questão de se faz sentido mexer no próprio regime do ponto de vista até mais jurídico. Se a publicação da REN deve ser simultânea ao plano, neste caso o PDM, se deve ser o Estado Central, ou seja, as entidades a nível central, a partir de toda a REN, ou pelo menos uma parte dela, e até que tipologias, se faz sentido as entidades obrigar os municípios a produzir estudos altamente especializados e com alguma complexidade, se faz sentido também recuperar a ideia que surgiu há 10, 15 anos, agora não sei precisar a data, mas fazer um plano setorial de riscos e que, no fundo, se calhar permitia resolver uma boa parte do que seria, aliás, uma parte do que está na REN,
eh, uma própria reorganização do regime da REN e da REN, mas quanto com os outros regimes, ou seja, não deixando cair o que seja relevante proteger, mas também evitar alguma redundância entre regimes, se as coisas já são protegidas num determinado regime, ver como é que é a melhor maneira, seja de proteger, mas também de gerir o território. E até que ponto faz sentido ou não a própria REN ser separada dos processos de planeamento e, portanto, se tirando, por exemplo, a demissão da REN de um processo de planeamento, se isso não alteraria mais expedito. E os outros dois conjuntos era a questão da forma, ou seja, do próprio conteúdo, da articulação do modelo de planeamento e gestão e do território, que é os resultados da REN têm uma aderência ao território, ou que é realmente importante salvaguardar e proteger, se os objetivos da própria REN, do regime da REN, têm sido cumpridos, se faz sentido mexer e aonde na questão das orientações estratégicas propriamente ditas, tal como também o que é que se pode melhorar no procedimento de delimitação literalmente, do desenho da REN. Em termos de processo, hum, era também bom perceber porque é que demorou este processo todo. Obviamente que estes processos dos PDMs e das RENs nos últimos anos têm sido uma grande sobrecarga para todos, desde dos técnicos das câmaras, dos técnicos das equipas que não trabalham nas câmaras, mas que apoiam as câmaras, dos técnicos da CCDR, da ARH, etc. E, portanto, isso deve ser referido, mas de facto há situações onde há parceiros que demoram meses a ser emitidos, há situações onde as câmaras municipais insistem em exclusões, que eu chamei aqui de impossíveis, é uma situação que é muito importante para a Câmara Municipal, mas que pode não fazer sentido do ponto de vista legal e técnico. Depois também há a questão se os próprios meios físicos e tecnológicos estão ajustados, e seja em qualquer um destes atores, seja nas câmaras, nas entidades, etc. E depois também há aqui a questão do que é que se pode fazer com os processos em curso, nomeadamente o regime, se faz sentido criar um regime de exceção para, no fundo, desbloquear o que está a acontecer, para que os processos dos PDMs acabem, porque eu há bocado não quantifiquei naquele mapa, mas ainda falta 2/3 dos municípios em Portugal ter os PDMs de última geração, e isso também está, na maior parte dos casos, acoplado à questão da REN. E pronto, acho que se calhar estendi-me aqui um pouco em termos de tempo, mas era esta questão aliás, esta introdução que vos queria trazer, e pronto, e agora abria ao debate, a quem queira se inscrever, se calhar através aqui da caixa de comentários, mas aceitam-se inscrições para começar então o debate. Obrigado. João, tens aqui a Teresa Anderson como no ar. Ok, então, acho que força, força. Muito obrigada. Não tinha percebido, não tinha percebido, peço desculpa, estou a tentar ligar o vídeo. Já está. Pensei que houvesse mais mãos no ar. Ora bom, eu queria saudar todos os presentes, agradecer à Associação Portuguesa de Urbanistas mais esta iniciativa, agradecer muito especialmente ao João Correia toda esta, enfim, isto é muito trabalho, esta síntese que fez e que aqui nos trouxe, e sinto que houve uma preocupação de rigor da sua parte, e espero que, enfim, que seja disponibilizada, porque não vale a pena repetirmos exercícios que já estão feitos. Já foram feitos exercícios destes muitas vezes. Eu própria já os fiz extensivamente noutros tempos. Depois deste primeiro agradecimento, eu não posso, acho graça, e não posso achar dirigir uma palavra ao Manuel Miranda. Foi talvez a pessoa com quem eu, nos anos 80, comecei a ensaiar estes exercícios da REN, não só com ele, mas com outros também. E recordo o Porto e São João da Madeira e a Mortosa, se não me engano. Posso estar enganado? Exatamente, exatamente. Isto aqui, Manel, fica para outro dia. Exato. Pouca coisinha. Ora bom, isto só para dizer, e para enfim chamar a mim alguma experiência, mas quero dizer o seguinte: tenho muito pouca experiência disto nos últimos 10 anos. Experiência no sentido de mão na massa. Tenho estado de fora observando. Nos últimos 10 anos eu diria isso. Mas eu gostava de começar fiquei muito impressionada com esta apresentação, porque acompanhei muito do que se passou aqui e estou esmagada
pelo que isto representa de esforço enorme de trabalho. O custo em questão, eu vou-me centrar agora na delimitação. Temos o nível estratégico e na delimitação. O custo que está neste processo em horas de trabalho, desde os técnicos municipais, aos consultores, na Comissão de Coordenação, na Direção-Geral do Território, o esforço brutal que a Administração Central e Regional fez neste processo. O número de horas técnico, eu não faço ideia o valor e como é que ele se poderia estimar. Era interessante atrever-nos a estimá-lo. Se calhar é possível, eu não vou ser capaz de o fazer. Mas preciso sublinhar isto porque para dizer o seguinte, que assisto que este esforço brutal de trabalho é acompanhado por um sentimento muito negativo, de frustração, de trabalho, de inconclusão, a loucura das formas da erosão, a forma de cálculo da infiltração, das áreas de infiltração, é de facto muito difícil ser matéria de convergência. Muito difícil. E, portanto, eu aquilo que sinto é que, e vale a pena ir sempre à reserva ecológica, enfim, ao 321-83 e à sua origem, de há 40 anos atrás, vale a pena lá ir, mas já não estamos a falar da mesma coisa. Já não estamos a falar da mesma coisa. E se repararem, o decreto 321-83 é em função de ecossistemas. Essa palavra desapareceu ou praticamente desapareceu, não sei dizer. O que estava em causa era um conceito que os técnicos tinham de ecossistema. E, portanto, era de unidade, de integridade. Era de um compreendimento da dimensão da paisagem subjacente a tudo isto. E, portanto, era isto que estava por trás. Foi isto que deu origem à REN. O que nós estamos a falar hoje é de um somatório. Tal e qual como quem faz um estudo de avaliação de impacto ambiental e tem ruído, e tem fauna, e tem flora, e depois tem paisagem visual e tal, e soma aquilo tudo, tem tabelas Excel fabulosas, etc. E, portanto, vamos ver o que é o Plano Nacional de Restauro. O Plano Nacional de Restauro é um somatório de caixinhas. Não vamos entrar aí. Portanto, quando nós compreendemos a dimensão integradora de tudo isto, como é que nós estamos numa situação de somar 40 anos depois, de somar acontecimentos no território? E como é que a REN se resume ao litoral? O litoral são POCs. Quer dizer, o POC debruça sobre o litoral, portanto, o que o POC disser, para mim, é aquilo que subjaz. Agora não vamos discutir os POCs aprovados ou não aprovados, está bem? Mas riscos, será que temos que se falta da Carta Nacional de Riscos? Portanto, está reduzido ao litoral, aos riscos e depois ao ciclo hidrológico da água. Isto não estamos a falar de ecossistemas, não estamos a falar de paisagem, nem do território. E, portanto, aquilo que eu sinto, dito isto, eu vou querer dizer mais algumas coisas, mas a minha proposta não é que se deite fora este trabalho, é impossível. Vamos acompanhar, monitorizar este trabalho que fizemos, mas o que a gente precisa fundamentalmente, porque o mundo mudou e está a mudar, é de uma reserva estratégica de salvaguarda e valorização da paisagem, delimitada a nível regional. E eu penso que devíamos ter a coragem de propor que se inicie um exercício paralelo. Vamos continuar este exercício, tentar levá-lo até ao fim. Enfim, não vai ser possível para mim minorar o impacto que isto tem na aprovação dos PDMs, o que é gravíssimo para mim. Gravíssimo face às expectativas do cidadão, do proprietário, de tudo isso, não é? Portanto, das comunidades, estou a falar nesse sentido. Dos empresários, tudo isso, pronto, enfim. Portanto, eu defendo que, paralelamente, a nível regional, se avançasse para um pensamento, para uma ideia do que é uma reserva estratégica de salvaguarda e valorização da paisagem, limitada a nível regional, em paralelo com este exercício. Porque há o seguinte, nós estamos também reféns do solo urbano e do solo rural, e dos PDMs, e desta fatalidade de designação que nós demos aos instrumentos de gestão do território. Eles não são instrumentos de gestão, eles são instrumentos de regulamentação do território. E que funciona muito bem, vai funcionando em solo urbano, onde está associado a uma atividade imobiliária, ou um IMI, portanto, uma atividade económica que funciona, enquanto que vamos para o solo rústico e é uma tragédia. Porque a atividade económica por trás, a gerir o território, não está subjacente. A própria REN, o segundo ou terceiro parágrafo da REN de 83, é sobre a agricultura.
Portanto, eram territórios que garantiam a fertilidade do solo, mas era para uma realidade de uma agricultura que não é a de hoje. Nós hoje estamos numa realidade de duas agriculturas a duas velocidades. Uma a grande velocidade a nível global, onde está o nosso azeite, o nosso vinho, o nosso eucalipto, etc. E temos depois uma outra realidade, muito diferente, que é basicamente abandono onde está alguma agricultura familiar. Portanto, é completamente diferente daquilo que nós estamos a falar, a realidade do solo rústico. E, portanto, esta dificuldade, nós não temos nenhum instrumento para gerir o solo rústico. E esta reserva estratégica de salvaguarda e elevação da paisagem era aquela que deveria estar à altura, neste momento, de nos apoiar a gerir o abandono do solo rústico, tudo isso. Tinha que ter um efeito, tinha que ter uma consequência. Porque a REN nasceu, de facto, como instrumento de ordenamento do território, mas foi transformado o ordenamento do território. Foi transformado numa restrição de utilidade pública. Ela é uma restrição de utilidade pública. Portanto, o tal ecossistema, toda essa bondade que tinha, ela de facto desapareceu. Ela desapareceu. E, portanto, toda esta também associação da REN a um regime de uso, ocupação, transformação de solo, com aquelas mais tabelas, estes são permitidos, estes são interditos, estes não são condicionados. A opinião pública, o cidadão nunca mais vai perceber nada disto. Isto gera muita injustiça. Isto gera muita injustiça. Portanto, eu acho que é preciso assumir o falhanço da Reserva Ecológica Nacional, geri-lo, não o largar, geri-lo, tentar otimizá-lo, mas simultaneamente temos que rever os princípios de ordenamento de território a ele subjacentes. Eu propunha que isto fosse, enfim, uma reserva, nesta lógica de uma reserva estratégica, de salvaguarda e valorização. Quando finalmente, nos anos 80, não sei precisar, se conseguiu que os solos de REN entrassem no cômputo do então chamado, Manel ajude-me, Fundo de Equilíbrio, o FEF, o financiamento às autarquias, Fundo de Equilíbrio Financeiro. conseguiu-se nesse FEF introduzir as áreas da REN. E isto foi o Presidente da Câmara dos Arcos de Valdevez, da altura, que era simultaneamente deputado na Assembleia da República. E o Ricardo Magalhães no Norte. Enfim, foi onde esta coisa nasceu e começou enfim, e avançou. Mas foi para tentar que se tornasse. Isto tem que ser territórios de investimento. Isto tem que ser territórios de criar riqueza, de motivação local, das economias locais. Não pode ser uma restrição de utilidade pública. A visão que houve em 83 está deturpada. Só queria dizer uma última coisa que já vários me ouviram dizer, ou alguns pelo menos já ouviram dizer, que é a Reserva Ecológica de 83 é um instrumento extremamente sábio, é o resultado de 20 anos de trabalho precursor de 20 anos de trabalho, feito nos serviços de urbanização, que depois deu origem à Direção-Geral do Território, durante os anos 60 e 70. Portanto, é o resultado do trabalho dessas 2 décadas. E era feito para as bases de dados da altura. Nós não fazíamos uma REN sem ir para o terreno com a carta militar debaixo do braço, e dobradas, e uma vez, e 2 vezes. Nós não íamos fazer uma reserva. Era feita no terreno, era feita no Google. Era feita no terreno, com as cartas militares debaixo do braço, quando tínhamos sorte de ter uma carta geológica, nem sempre tínhamos, e no norte nunca tínhamos a carta agrícola, só havia para o sul. Isto era as bases de dados, é uma REN feita à medida das bases de dados que tínhamos na altura. Neste momento, temos instrumento, conforme o João referiu também, extraordinários. Eu já não me lembro de sair para o território com uma carta militar, se cá tenho pena, eu já não me lembro. Não me lembro a última vez que o fiz. E, portanto, eu acho que está tudo muito desajustado. Não é para deitar fora. Vamos fazer, mas vamos pôr um término nisto e vamos começar a trabalhar um conceito novo que eu proponho como uma reserva, um documento estratégico. Um documento estratégico para a valorização, para o investimento no capital natural e no capital cultural e no capital social. Um instrumento de investimento e não uma restrição de utilidade pública. E para já era tudo. Desculpem se tirei muito tempo, mas olha, deram a palavra. Muito obrigada. Deixo estas propostas. Muito obrigado, muito obrigado. Acho que foram várias reflexões e partilha até da sua longa experiência muito relevantes. Não sei se há mais inscrições, assim que vemos uma
isto é um debate, não, aqui o meu papel era introduzir o tema, mas era agora só moderar. Creio Mas, que o Manuel, Manuel Miranda, exatamente. Muito bem, deixem-me, peço a todos os demais, mas cumprimentar especialmente a Teresa Anderson, com quem já não estava, e também estamos agora nestes sistemas de online, mas pelo menos através destas formas, e saudá-la, e desde já para saudar também nesta intervenção excelente, que me pareceu um complemento muito bom à excelente síntese que o João Belar fez, digamos que nos deu aqui em meia hora um panorama geral de tudo esta problemática. Comentando um bocadinho o que disse a Teresa, efetivamente, depois a Teresa referiu isto, falou os custos, digamos, do ponto de vista do custo do trabalho de todos os intervenientes. E depois há também, a Teresa depois também referiu isso, que é os custos, não agora diretos para a administração, mas os custos dos atrasos que isto tem introduzido no planeamento e os bloqueamentos das situações, que é um custo espantoso. E com uma sensação que eu tenho, eu não sou especialista nisto, mas tenho uma forte sensação de que, com todas estas sofisticações que são introduzidas nos processos de identificar, limitar a REN, etc., isto tudo, o ganho de qualidade parece-me, comparativamente com os custos que isto tem tido, acho claramente que é um balanço extremamente negativo. Quer dizer, não se ganhou em qualidade o suficiente para justificar todos estes custos de que a Teresa falou. E uma questão que levantou muito pertinente, que é a REN estar cada vez mais transformada num somatório de questões e de aspectos. E ainda por cima, para além de ser um somatório de coisas independentes, essas partes independentes cada vez mais elas, digamos, identificadas através da utilização de algoritmos. E que depois os resultados são tratados acriticamente, quer dizer, nem se faz aquela operação elementar, digamos, destes tratamentos automáticos e digitais da informação, que é chamada generalização, que é eliminar as pequenas ilhas para eliminar as... Nem isso se faz. Há ali uma coisinha que deu e é assim que está. Quer dizer, eu acho isto espantoso, não sendo especialista disto, mas isto é uma questão de bom senso, não é uma questão de ser especialista. Esta questão de passar, e lá está. Quer dizer, falta o ir para o terreno com a carta 25.000. Realmente tem que ser. Quando a gente tem agora instrumentos importantíssimos para ir para o terreno sem sair do escritório, que é através do Google e disso, quer dizer, que é um instrumento utilíssimo, não substitui ir para o terreno, mas evita-nos de vez termos que voltar a um determinado sítio. Só isso, quer dizer, temos instrumentos muito melhores do que havia na altura que a Teresa falou, e no entanto não se tira daí a devida... as devidas consequências. Eu acho que a proposta da Teresa é fundamental em relação a esta problemática e desde logo, o aspecto que põe, sendo necessárias restrições de utilidade pública, ou melhor, que a REN tenha que ter uma componente de restrições, essa é a medida da salvaguarda estrita, é evitar o que pode estragar, mas isto é um bocado como sempre foi a nossa política em relação à salvaguarda do património. Quer dizer, impede-se de mexer, mas não se mexendo, se aquilo cair, ninguém se importa. E aqui estamos um bocado numa atitude muito semelhante, quer dizer, ficamos pelas restrições, e vamos admitir que elas são bem feitas em relação aos objetivos que têm, mas é restringir aquilo que pode prejudicar, mas não se gera nem se investe. E realmente a REN devia ser um instrumento de políticas, de ações e de gestão, efetivamente. E isso põe a questão da escala. Obviamente que já não estou a falar até na questão da delimitação ser feita município a município e fazer um mosaico, que é um disparate completo. É que a escala que estes instrumentos têm que aderir para ser instrumentos de efetiva política e de gestão, não pode ser a escala municipal. Desde logo, até por ausência de e agora já falo também de políticas de gestão em relação a tudo o que é o chamado solo rústico, digamos, e à sua valorização, preservação e valorização. Não só pela ausência de competências que os municípios tenham, mas mesmo que as tivessem, pela escala. Obviamente esta gestão e estas políticas não podem ser adotadas à escala do Conselho e à escala municipal. E, efetivamente, isso devia ser o grande objetivo que a REN se devia transformar. Sendo expurgada, na minha opinião, deveria ser,
expurgada de toda, de uma coisa que de início se compreendeu perfeitamente que ela também teve essa função. Quando foi criada, estava numa situação de generalizada ausência de planeamento, e portanto a REN foi também um instrumento de tentar preservar, pelo menos em algumas zonas, a desenfreada e completamente desarticulada expansão urbana e edificatória, etc. Isso devia, a REN e aliás como a REN deviam ser expurgadas destas questões, porque isto devia ser o Estatuto Geral do Solo Rústico e da edificabilidade do solo rústico, e que devia ser uma questão de lei e não de remeter isso para os planos à escala municipal. Eu penso que a maioria dos países, a gestão do solo rústico, e nomeadamente as grandes regras urbanísticas, chamamos assim, do solo rústico, são geridas, quer dizer, são consagradas em diplomas nacionais e não é competência do município, porque até os municípios também na Europa são mais pequenos que os nossos. Mas seja como for, isto devia ter, a regulação geral devia ser isto, e os municípios daí deviam ter uma intervenção meramente pormenor. Porque assim é que se pode salvaguardar o solo rústico, senão o que se gera é uma concorrência entre municípios a ver qual é que é o mais liberal para atrair mais edificação para o seu município, que é confundida com o investimento e com o progresso. E, portanto, penso que efetivamente isto devia ser a grande proposta que nos íamos agarrar em termos... só para terminar, e também... eu continuo a defender, parecer-me que pelo menos devia-se estudar, retomar essa questão e efetivamente retirar da REN toda a parte que é uma mera de proteção contra os riscos humanos e económicos. Ou seja, a REN devia-se centrar nos valores ecológicos, nos valores paisagísticos, etc., nos valores do território. A questão da salvaguarda dos riscos para as pessoas e para as atividades económicas devia ser tratada perfeitamente à parte. Obviamente que há riscos ecológicos, obviamente, esses sim na REN, e riscos desse tipo. Agora, os riscos em relação às pessoas e às atividades, isso deviam estar, digamos, em situação à parte, das cartas de risco e que fosse mais centrado nessa questão. Portanto, expurgando o conteúdo da REN destas questões, eu penso que efetivamente ela deveria passar para aquilo que concordo perfeitamente com o que a Teresa propõe, onde aí haveria uma componente, obviamente, de salvaguarda e de restrição de utilidade pública, mas é uma mera componente, não é o fundamental, digamos, de uma política. Uma política não se pode limitar a congelar e a tentar salvaguardar valores sem nos trabalhar e sem os potenciar. Fico por aqui. Muito obrigado. Muito Então, obrigado. Tinha aqui a inscrição da Ana Quaterner, não Barroco. sei. Ana Ana Barroco. Ana Barroco, exatamente. boa tarde Força. a todos, muito obrigada, com saúdos pela esta iniciativa que acho muito pertinente e muito oportuna. Parabéns pela apresentação, parabéns aos vários colegas que já vi que estão neste painel. Eu queria realmente deixar 2 ou 3 notas muito breves. Em primeiro lugar, o facto da gênese da REN nada tem a ver com a REN atual, nem em termos de objetivos, nem em termos de limitação, nem em termos de nada. Portanto, eu acho que efetivamente a REN teve um papel muito fundamental em 83, mas tinha um objetivo completamente distinto da REN atual. E estamos todos de acordo. Eu acho que basta ler o decreto de 83 e o atual para percebermos que há uma distinção muito grande. De facto, a palavra ecossistema desapareceu, a grande questão que era a conectividade, eu demarquei muitas RENs de primeira geração e, de facto, as nossas preocupações, com base em elementos muito exíguos técnicos, mas as nossas preocupações eram claramente outras, eram claramente identificar no território aquilo que eram os ecossistemas que garantiam a conectividade, a sustentabilidade dos territórios, sobretudo solo rústico. Estamos completamente de acordo. Agora, virou, de facto, num decreto, num documento, que é uma compilação e um somatório de metodologias, cujo resultado nunca se equaciona e que muitas vezes significa que, quando olhamos para os territórios, ela não tem qualquer expressão. E por isso não é aplicada sequer. Mesmo os próprios regimes que estão instituídos e associados a cada uma a cada um dos sistemas da reserva ecológica, eu, da experiência que tenho, é que não se liga, porque os municípios não aceitam, não percebem, não entendem sequer o tipo de regulamentação e de restrição que está associada a esses diferentes sistemas. E, por outro lado, a expressão territorial que estes sistemas têm em muitos territórios é 99% do seu território, e quando ele inclui 99% do seu território, acaba por não ter expressão objetiva, prática, nem nos aspectos regulamentares. Os Açores têm tido uma experiência muito engraçada, porque a administração assumiu o compromisso de ser ela a delimitar os sistemas, portanto, para as ilhas, por ilha. Falta-lhe agora dar o passo seguinte, que é
perceber que aplica a metodologia e depois a seguir tem que fazer alguma reflexão no que resulta dessa delimitação. Esse é o passo seguinte que eu acho que eles ainda não deram, mas já fizeram um primeiro, pelo menos há critérios uniformes para todos os concelhos. As bacias são definidas em termos da ilha e não em termos das bacias do concelho A, B ou C, porque, como sabemos, os limites nada têm a ver com os territórios municipais, e, portanto, há pelo menos uma grelha comum, o que introduz algum critério de equidade relativamente aos diversos municípios, o que é extremamente útil e bom para o cidadão comum que tem um terreno, se calhar parcialmente no concelho A e outra parte no concelho B. Portanto, esta é uma experiência que eu acho que valia a pena, acho que há muito a evoluir e estou plenamente de acordo. Acho que a REN fez o seu papel e agora devíamos refletir o que é que nós queremos de facto de uma REN, para que é que serve a REN e como é que ela devia ser regulamentada. A questão das escalas. Eu acho que a questão das escalas é muito pertinente quando, efetivamente, as RENs resultam de critérios técnicos muito informatizados com muitos parâmetros. Efetivamente, trabalhar um sistema a uma escala 25.000 e delimitá-lo a uma escala 25.000, quando não há outro tipo de complemento de trabalho para a sua delimitação, é evidente que é muito diferente de ter um território, uma análise a uma escala 2.000. E, portanto, mesmo numa estratégia de evolução, eu acho que nós tínhamos que criar aqui alguns critérios de verificação, depois prática objetiva, territorializada, da aplicação destes sistemas no território, porque efetivamente às vezes temos situações que são perfeitamente abusivas ou que não fazem qualquer sentido, e isso também contribui para que não se perceba sequer o que é afinal desta reserva. Portanto, eu acho que eram estas três mensagens. Agora acho que a reserva ecológica na sua origem foi fundamental, e acho que está nesta altura, estamos no momento de ter que fazer uma avaliação, o que é que resulta, o que é que tem resultado objetiva, e qual é o passo seguinte. Temos hoje também um conjunto de instrumentos muito mais diversos, muitos destes temas que hoje estão na REN estão nos outros instrumentos e são tratados nos outros instrumentos, nos planos de adaptação às alterações climáticas, nos POCs, nos PRGPs, nos planos das bacias hidrográficas. E, portanto, eu acho que se calhar agora é o momento de repensar o que é que queremos para a reserva ecológica, o que é que ela deve ser, efetivamente, qual é o seu alcance em termos do território. Pronto, só queria dar estas notas. Obrigada. Muito obrigado. Aqui a próxima inscrição que tenho é a Maria Gomes. Olá, boa tarde. Sou Maria Reis Gomes, sou geógrafa e sou também técnica na CCDR Lisboa e Val do Tejo. E confesso que estou assim um bocadinho sem prejuízo de poder, obviamente, concordar com algumas das questões que aqui foram colocadas. Desde logo, a que mais me saltou à vista, aos ouvidos, aliás, é a questão de ainda termos que aferir quais são os resultados efetivos da delimitação da REN no território. Afinal, estas metodologias, qual é o seu resultado no território. Ainda assim, por um lado, só dizer rapidamente que da experiência que temos aqui na CCDR Lisboa, ou a forma como nós avançamos com este procedimento de delimitação da REN em estreita articulação com as câmaras e com as ARHs, de uma forma geral, tem sido em articulação com o planeamento, com os instrumentos de ordenamento. Isto para dizer o quê? Quando aqui se diz que os territórios estão muito, digamos, a mim custa dizer isto, mas enfim, se virmos a coisa do lado mau, não é? Muito impactados pela REN, ou seja, como for, muito cobertos pela REN, e aqui foi falado no caso, por exemplo, 99% do território, isso é com certeza no contexto da delimitação da REN bruta. O que acontece é que depois, articulando a REN bruta com uma proposta de ordenamento, temos a seguir o procedimento das exclusões, está bem? Portanto, sem prejuízo de haver, sim, alguns territórios municipais em Lisboa que têm grandes áreas de algumas tipologias de REN, de ecossistemas, como se dizia, e bem, há ainda assim a fase das exclusões que decorre da proposta de ordenamento do plano em concreto, e neste caso nós em Lisboa temos acompanhado, isto é, mais recentemente as revisões dos PDMs, já quase todos tiveram conferência procedimental. Pronto, isto só para dizer que há de facto essa fase da rede de exclusões
que é proposta inicialmente pela Câmara. E eu penso que, apesar de tudo, de uma forma geral, tanto a CCDR como a APA, como o ICN e outras entidades, temos, de uma forma geral, tentado ir ao encontro daquilo que são as expectativas das câmaras, sem prejuízo em situações que nos parece não ser de facto defensável, que tem a ver com valores naturais mais relevantes ou com situações de risco mais relevantes, aí sim, de alguma forma ser de facto mais difícil, mas eu diria que, não sei se estou enganada, mas a sensação que eu tenho é que os próprios municípios, de uma forma geral, cada vez compreendem melhor estas questões. Até porque nós não podemos andar a falar, por um lado, de alterações climáticas, de secas extremas e de inundações e fenómenos extremos, e a dizer que temos que nos adaptar e mitigar os efeitos, e por outro lado andar a questionar, digamos, aquilo que ainda são as ferramentas que estão ao nosso alcance para, de alguma forma, salvaguardarmos valores fundamentais para a preservação do solo e do ciclo da água, e neste caso, e é verdade, que a reserva ecológica tem também preocupações com as questões do risco, sendo que uma questão que me fez alguma, que eu não percebi, posso não ter percebido de facto, é, muito embora se tenha abandonado o conceito de ecossistema, portanto a designação de ecossistema, e como eu disse inicialmente, admito que sim, que ainda se tem que ir perceber qual é o resultado prático da delimitação da REN no território e que a conectividade existe ou não, afinal, sobre as diferentes áreas. As áreas em si que estão previstas no diploma, elas são as mesmas que estavam antigamente, não é? Pronto, portanto, elas são as mesmas. As metodologias, por exemplo, no caso das áreas de recarga e de proteção de aquíferos, o que se pretendeu foi não integrar na REN tudo aquilo que eram áreas de máxima infiltração, mas sim aquelas que, sendo de máxima infiltração, efetivamente iam contribuir para a recarga dos aquíferos. Pronto, portanto, por exemplo, eu acho que é um exemplo de uma tipologia ou de um ecossistema, porque se ele era um ecossistema enquanto área de máxima infiltração, então também o continua a ser enquanto área de recarga de aquíferos. Portanto, este é um dos exemplos em que eu acho que o contributo destas orientações pode ter sido positivo. Eu não quero defender demasiado as orientações estratégicas, porque eu, muito embora já ouvisse falar da REN também já há muitos, muitos anos, eu como não a delimitei nessa altura, tenho alguma dificuldade em perceber a bondade das limitações feitas à data versus a bondade destas limitações. Pronto, e portanto compará-las. Agora, ainda assim, quer dizer, acho que se levantou aqui um panorama sobre a REN, como se a REN fosse uma coisa completamente distinta daquilo que era, quando eu tenho dificuldade em perceber porquê. Quer dizer, as áreas em causa são as mesmas, as tipologias que antigamente se chamavam ecossistemas são exatamente os mesmos. A forma como estão a ser delimitadas, enfim, nós até podemos, se calhar até é um exercício interessante fazer-se a comparação entre os resultados, as RENs em vigor, com as RENs atuais. Mas quer dizer, eu também diria que não demos aqui uma volta de 180 graus. Por outro lado, em relação ao regime da REN, regime de usos da REN, eu não sei, não sei se eu percebi bem, mas eu diria que o regime da REN de usos e ocupações evoluiu no sentido de responder às expectativas, e não tem que ser dos municípios, às expectativas das pessoas. A REN interessa a todos, não interessa às CCDRs ou às ERHs ou aos municípios, interessa às pessoas, como salvaguarda de valores naturais, recursos naturais e áreas de risco. E o regime da REN ainda assim evoluiu no sentido de admitir em áreas de REN os usos e ações
que são essenciais às atividades económicas e que têm que estar no solo rústico, têm que estar naquele território. Portanto, também por aí, eu acho que houve, na minha opinião, aí sim, na minha opinião, houve uma evolução positiva do regime da REN. E quando, por outro lado, quando se diz aqui, só mais uma, peço desculpa, só voltando um bocadinho atrás à REN bruta, quando se disseram aqui, no caso da minha experiência em Lisboa, e voltando à questão da delimitação da REN bruta, nós, em articulação com as câmaras, há de facto um processo de generalização. Portanto, foi aqui dito que o que consta nas cartas de REN é o produto bruto daquilo que resulta das metodologias, e no caso da região de Lisboa e Val do Tejo, nós temos inclusive um caderno um guia metodológico em que uma das indicações que se dá às câmaras é precisamente, depois de recebido o resultado bruto da aplicação da metodologia, obviamente que há um processo de generalização que deve ser feito e, obviamente, que deve haver também um trabalho de campo. Portanto, vamos lá ver, eu não estou aqui a querer dizer que está tudo perfeito de maneira nenhuma, não é essa a minha ideia. Tenho uma avaliação positiva o balanço parece-me que é positivo, mas com certeza que há coisas a melhorar. Só para acabar, tenho alguma dificuldade em perceber, e fico um bocado assustada, quando há mais ideias sobre coisas que já foram tão pensadas, que ainda assim, na minha opinião, e trabalho com isto há muitos anos, tem sido, de facto, uma ferramenta que me parece importante e, como eu disse, cada vez mais equilibrada na articulação entre a salvaguarda dos valores e ainda assim a admissão de algumas atividades económicas que têm que estar em solo rústico. E, portanto, confesso que não consigo perceber, existindo já aquilo que são as estruturas ecológicas no contexto dos planos diretores municipais, o que é que seria isto de uma reserva ecológica estratégica, principalmente porque se nós queremos, de facto, inventariar com algum rigor estas áreas, então a delimitação deve ser a uma escala de algum pormenor. Eu diria, não sei se é à escala do município, mais uma vez no caso da CCDR de Lisboa, nós tentamos que os municípios se articulem entre si nas áreas de fronteira, mas isso pode não ser suficiente. Eu não sou paisagista, eu sei que os arquitetos paisagistas têm uma noção do território muito profunda que poucos técnicos têm da mesma maneira e, portanto, acredito que hajam coisas claramente que podem ser melhoradas. Há quem diga que a questão das bacias hidrográficas deve ser um referencial para estas coisas e para o ordenamento do território. Pronto, portanto, haverá coisas a melhorar. Agora, eu fico um bocado assustada quando, ao fim destes anos todos de trabalho intenso, como aqui foi dito, por parte dos técnicos da administração central e dos municípios, se possa agora pôr em causa a Reserva Ecológica Nacional, que eu diria que já não é o papão, já foi. E quando se diz utilizar a REN, foi dito qualquer coisa, é preciso gerir e investir na REN, eu não sei exatamente o que é que isso quer dizer, mas acredito que possa ser eu que não estou a perceber. Obrigada. Muito obrigado. Aqui a próxima inscrição que eu tinha era a Teresa Anderson. Eu se calhar fazia aqui só uma. Antes de passar a palavra, também aproveitava para ler aqui uma questão que foi colocada no chat pelo Filipe Celiano Reis, que é o que consideram que falta para termos uma melhor articulação entre as cartas de REN e dos PDMs, para evitar o que cada vez mais acontece com os PDMs de terceira geração estarem a ser publicados com REN com origem no algoritmo, sem uma devida avaliação do território no local.
seja com cartas militares referidas ou outras ferramentas mais modernas. E então eu passava a palavra de novo à Teresa. Muito obrigada. Eu não queria, enfim, ocupar aqui o tempo da sessão, ela deve estar a acabar, mas não posso deixar de responder à Maria Reis Gomes, não é? Eh, eu disse precisamente que é preciso valorizar este trabalho que foi ser feito, não vai ser deitado fora, não sugiro isso de maneira nenhuma. Primeiro não vai acontecer. E depois não, quer dizer, não pode ser o caminho. Agora, pelo facto de se trabalhar muito, não quer dizer que se está a trabalhar bem. Acho que temos que ser, enfim, honestos nisso, não é? O bem quer dizer eficácia, etc. Tudo isso. Portanto, eu não gosto da palavra reserva. Eu usei aqui porque continuo a não ter melhor. Mas o que eu falei foi de uma estratégia. Portanto, eu não falei de fazer uma nova REN ou nada em alternativa. Eu falei que, simultaneamente, enquanto vamos conduzindo este processo e tentando aprender com este processo, que se encontre um outro caminho que nos faça pensar, não sei se é para 2030, não sei se é para quando, um instrumento de enquadramento que nos permita eventualmente tomar decisões. E ser esse o documento, essa estratégia com o qual vamos confrontar, que eu defendo ao nível regional, aquilo que eu chamei uma estratégia de salvaguarda e valorização de paisagem, aquilo, enfim, aquilo que eu chamei. Até posso deixar cair a palavra reserva, porque realmente é uma palavra, enfim, que tem sempre essas conotações. E, portanto, lá, enfim, acho que também já evoluiu, mas passou por essa fase. Mas, de facto, é de termos uma visão estratégica. E aquilo que nós temos desta delimitação não é uma estratégia, é uma delimitação. Tenho muito em atenção os usos e as ocupações, tudo isso. E, portanto, queria só ressalvar isto em relação, poderei ter, agradeço muito à Maria Reis Gomes ter a intervenção que fez, porque se induzia em erro não era essa a minha intenção. Não era, eu não sugeri que se deitasse fora o trabalho que se fez, nem pouco mais ou menos. Quer dizer, agora vamos olhar para ele, vamos arranjar um mecanismo de o monitorizar, avaliar a eficácia que ele tem e proponho é que, paralelamente, comecemos para 2030, para 2030, não sei, a pensar como é que podemos ter uma REN alternativa, mas começar lá a pensar agora que não vai influenciar aquela que está em custo de maneira nenhuma. Quando for a hora, estarmos preparados e estarmos munidos para não cair neste erro. E porque realmente os problemas de uma Lisboa e Valtejo são muito diferentes de uma região centro, do Algarve, da Madeira e dos Açores. E, portanto, eu acho que a questão do abandono, por exemplo, da paisagem, é o fenómeno mais grave que nós temos neste momento no nosso território, deixem-me dizer agora assim, ele é muito diferente numa Lesíria ou numa Charneca, ou no Oeste, ou numa área metropolitana de Lisboa. Ele é muito diferenciador, é muito diferenciado e diferenciador. Tem as duas coisas. E nós não estamos a olhar para esse fenómeno. Isso é que é uma questão de gerir. E, portanto, é nessa perspectiva mais lata dos verdadeiros problemas, como é que se faz uma reserva ecológica sem ter todo o trabalho, enfim, de grande qualidade que Portugal tem feito em termos em matéria de gestão de fogos? Hoje não é possível. O próprio Ribeiro Teles, que foi o criador da REN, e, enfim, ele e os seus colegas foram os criadores, eles hoje, se estivessem aqui na Terra, estavam a olhar para esta questão da REN numa perspectiva de gestão do fogo e de alterações climáticas. Não estavam naquela visão de mais litoral, mais riscos, mais isto. Não estavam, de certeza. Eu tive a sorte de os conhecer e sei que não estavam. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu tinha aqui a inscrição do Nuno Patrício, da Câmara de Torres Vedras, se faz favor, e depois da Maria Gomes, do Nuno. Boa tarde a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Conseguem-me ouvir? Sim, sim. Sim. Ótimo. Efetivamente, eu tenho pena não ter ouvido o início da apresentação do João, mas estava numa outra sessão de apresentação de uma carta de habitação e, portanto, consegui apanhar algumas coisas. De qualquer maneira, eu percebi a ideia e permitam-me transmitir, vou ser provocador, vou provavelmente questionar, fazer questões que podem ferir algumas suscetibilidades, mas a primeira questão que eu coloco é para que uma REN aos dias de hoje, porque em 1983 o cenário nacional de planeamento era reduzido, aos dias de hoje temos N instrumentos que fazem a regulação e ocupação do uso do solo através de várias situações, temos duplicidade de critérios de identificação das mesmas áreas
em situações de com os mesmos propósitos de defender os ecossistemas, defender os sistemas, defender as tipologias. Temos alguma dificuldade, muitas das vezes, e eu falo pela experiência, porque sou responsável precisamente pela delimitação da Reserva Ecológica Nacional no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal que está a decorrer em Torres Vedras, e temos alguma dificuldade em compreender algumas das situações a nível nacional e porque é que algumas delimitações ocorrem de uma determinada maneira numa região e noutra vão decorrer de outra maneira. Eu bem sei que, e aquilo que há pouco a Teresa Anderson dizia, é muito interessante perceber o custo de tudo isto que tem para toda uma comunidade, para os próprios cidadãos, porque efetivamente quem está a pagar tudo isto somos todos nós, e qual é que é efetivamente o benefício de tudo isto? Eu sei que muitas destas situações são para os cidadãos, mas todavia há aqui uma relação de um custo-benefício que neste momento, e tendo por base aquilo que há pouco foi dito, do arquiteto Ribeiro Teles, os princípios estavam subjacentes, aos dias de hoje, se calhar, temos alguma dificuldade de compreender e fazer o transporte. Somos todos já, efetivamente, a maior parte das pessoas que estão aqui, já todos temos alguns anos disto, com certeza. Todos nós temos experiências diferentes e, portanto, este contributo de todos nós para uma melhoria do sistema de planeamento, porque o que estamos a falar aqui é verdadeiramente do sistema de planeamento. Se nós estamos a sobrepor cartas e tipologias e preocupações e tudo e mais alguma coisa, nós temos que repensar isto. E eu acho que o grande desafio vai ser esse. Nós temos uma carta da Reserva Ecológica que nos define, que é constituída por tipologias. E eu dou o exemplo, por exemplo, de Torres Vedras, em que as tipologias do litoral estão todas, eu direi, melhores e mais bem salvaguardadas no POC que nos abrange. Temos situações de, por exemplo, nós temos um plano municipal de emergência de proteção civil que identifica os riscos. Temos um PGRI que identifica as zonas inundáveis, que infelizmente não abrange toda a área do território municipal. Agora, tudo isto, eu direi que ou nós todos assentamos verdadeiramente num bom senso, e o bom senso aqui é a experiência que todos nós trazemos para estas coisas, e portanto, a experiência seja na delimitação, seja na identificação, seja nas bases de informação, que, modéstia, nós podemos ter uma excelente base de informação, mas se não é validada pela entidade que coordena, ou que coordena essa informação, entenda-se, nós não podemos utilizá-la. Então, entramos num contrassenso e depois encontramos outras situações que muitas das vezes são mais gravosas. E o João há pouco demonstrou ali uma situação que é muito paradigmática, no caso da erosão hídrica do solo. Nós temos estamos a utilizar uma fórmula que, segundo os especialistas, e atenção, eu tenho a experiência, não sou especialista da área, aquilo são para áreas relativamente pequenas. A fórmula de Weissmeier é para utilizar em áreas pequenas, não é para depois generalizar e utilizar num território imenso. Quando nós não temos a informação de detalhe desse território. Nós até sugerimos algumas soluções a isso, e isso carece de bom senso de todas as partes interessadas. Posso dar outros exemplos, e até conflituam às vezes com as próprias limitações que já foram assumidas pelas entidades. E, por exemplo, dou o exemplo do POC, que é a linha de máxima de praia-mar. Quando há intervenções que foram efetuadas com conhecimento da Agência Portuguesa do Ambiente, que não aceitam pura e simplesmente as alterações que foram introduzidas com a anuência da entidade, alterações à linha de praia-mar. Portanto, nós entramos num grau de incongruência que é incompreensível. E depois, eu compreendo que a Maria tenha essa experiência de que há muitas atividades económicas que, se efetivamente houve essa preocupação, e eu acredito que sim, quem fez esta articulação das várias situações
de tipologias e das atividades compatíveis, mas é assim, ninguém vai compreender quando o seu território tem de ser de 80% está abrangido por reserva ecológica e os 20% são o sistema urbano. Ninguém vai compreender. E a descredibilização, e esse é que eu acho que é o nosso grave, é uma questão que devemos ter isso em atenção, é a descredibilização de todo um sistema, de toda uma preocupação que existe para o território. Portanto, eu acho que esta conferência, e para mais, eu peço desculpa não ter dado os parabéns à Associação Portuguesa de Urbanistas, porque esta, para mim, é uma das questões que eu tenho em mãos, neste momento, literalmente, tenho em mãos, e que eu vejo, assim, isto é incongruente. Permitam-me que lhes diga, faz-me lembrar um pouco esta alteração que aconteceu agora ao regime jurídico por causa do 117. Andamos para a frente e para trás. Acho que isto já somos todos suficientemente, permitam-me a expressão, adultos na casa para sabermos que estas coisas têm que ter nexo. Têm que ser complementares, têm que ser compatíveis e não vale a pena andarmos a puxar uns para cada lado, porque as coisas depois, quem vai ter problemas, efetivamente, somos todos nós, porque todos nós somos responsáveis nesta situação e todos nós vamos ter, obviamente, questões a explicar aos restantes cidadãos. E, portanto, é-nos complicado, do ponto de vista técnico, encaixar determinadas coisas, porque não compreendemos, às vezes, a intenção, ou percebemos a intenção, mas o caminho foi totalmente errado, e, portanto, aqueles princípios que estavam subjacentes à identificação dos ecossistemas, efetivamente, que fariam sentido, que fazem o nosso território, se começarmos a fazer este somatório, e atenção, eu não discordo às vezes de determinados algoritmos do ponto de vista dos sistemas de informação geográfica, mas isto é um somatório. E não pode ser um somatório. Isto tem que ter a nossa capacidade de interpretação e de raciocínio e de crítica e de bom senso. E de bom senso. Portanto, João, mais uma vez, e à Associação Portuguesa de Urbanistas, obrigado pelo tema e espero que, pronto, espero que depois isto dê efetivamente, pelo menos numa reflexão mais vasta, porque eu acredito que nos exemplos que tive a oportunidade de identificar, os municípios que estão a fazer agora delimitações da Reserva Ecológica Nacional, e não estou a falar apenas daqueles municípios que são em torno do município de Torres Vedras, que estavam abrangidos precisamente pela CCDR de Lisboa e Bom Tejo. Já vi outros exemplos a nível nacional. Meus caros, nós vamos ter um grave problema de se explicar aos cidadãos, aos restantes cidadãos, o que é isto da Reserva Ecológica Nacional e o impacto que isto vai ter do ponto de vista da atividade económica, social. Portanto, mais uma vez, meus parabéns e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, seja pelos elogios e seja pela sua participação. Eu tenho aqui as inscrições da Maria Gomes e da Vilma Silva e fazia agora o apelo derradeiro a quem se quer inscrever que o faça agora, porque no fundo, depois destas inscrições, caminhávamos para fechar, já vai avançada a hora portanto era essa chamada para as últimas inscrições e passava a palavra à Maria Gomes de novo. Eu ia fazer uma outra observação, mas só aproveitando, só relativa. Bem, para já também felicitar a sua apresentação, que gostei muito. João Correia. Só respondendo aqui, levantando aqui uma questão relativamente ao Nuno Patrício. Nuno, é assim, volto a dizer, eu não quero fazer aqui defensora das orientações estratégicas assim acérrima, porque acho que ainda temos que ver os resultados no terreno. De qualquer maneira, o Nuno sabe tão bem como eu que desde o princípio, praticamente desde o princípio, em termos de um exemplo que me parece que é pouco feliz, que tem a ver com a linha máxima de praia, mar, de águas vivas e equinociais, quando esse é exatamente um dos critérios que as orientações, e bem,
foram buscar no sentido de que aquilo que é a linha máxima para questões de lei da água e de gestão do domínio hídrico fosse também utilizado na delimitação da REN, quando esse é um dos limites das tipologias das praias ou das faixas marítimas de proteção costeira. Portanto, eu não estou, nesse aspecto, tenho alguma dificuldade em perceber, no âmbito da delimitação da REN, essa desarticulação que refere. Também dizer que isto, no fundo, toca com a questão que disse relativamente a que os POCs têm a REN melhor delimitada do que a própria REN. Penso que foi isso que disse. Não? Na questão das tipologias do litoral, deixe-me dizer, Nuno, que na base dos POCs, na base do nosso POC da Alcobaça Cabo Pichel, está precisamente a REN bruta já existente e, portanto, não há uma desarticulação assim, não pode haver uma desarticulação assim tão grande, está bem? Pronto, claro que a REN, enfim, não vamos agora estar aqui a entrar em pormenores. Só relativamente àquilo que disse a arquiteta Teresa Anderson, não é para rebater ou deixar de rebater, fez-me lembrar a importância de dizer talvez aqui uma coisa que tem a ver com a REN e a agricultura. Ou seja, a arquiteta falou na questão do despovoamento e que, de facto, isso sim também me parece que é um problema das questões. Há décadas e décadas que temos esta realidade, que é um problema que põe em causa, enfim, que levanta muitas questões e não estamos a saber rebater, pelo contrário, não é? Temos cada vez mais uma litoralização acentuadíssima, alguma coisa aqui não está a correr bem. Só esta questão, queria levantar esta questão, que é a reserva ecológica e a agricultura, está bem? Porque na minha perspectiva, uma das grandes ameaças para os ecossistemas tem vindo a ser um determinado tipo de agricultura que se tem vindo a fazer, enfim, agricultura intensiva, a agricultura de espécies que não são, de culturas que não são adequadas e, portanto, comprometendo de facto a qualidade das águas subterrâneas, a quantidade das águas subterrâneas e o próprio solo. E, portanto, acho que pensar nestas coisas de forma integrada pode ser importante. Obrigada. Muito obrigado. Então, agora ouvimos a Vilma e depois o Manuel Miranda e depois fecharíamos então o debate. Muito obrigada, João. Antes de mais, gostava de felicitar pela intervenção, que foi ótima. Temos aqui novamente um refresh de todo o processo, porque às tantas estamos todos tão embrenhados naquilo que é a prática atual e é sempre bom irmos ao início para percebermos a gênese do instrumento. Pronto, eu gostava de partilhar convosco, enfim, aquilo que é a minha ideia sobre a REN. Eu acho que não está tudo bem na REN, mas gostava que o sentimento geral dos técnicos de ordenamento de território fosse em defesa da REN, porque eu considero que a REN ainda hoje é um instrumento que todos devíamos defender, porque os seus princípios são corretos, porventura a sua aplicação e a forma, enfim, excessiva, o excessivo SIG que se trouxe para a REN com as fórmulas, é que se calhar está aí o problema. Ou seja, eu acho que a REN de facto é fundamental, devemos ter para a REN, para os territórios da REN, uma visão estratégica, e eu até diria que não era só uma visão estratégica, assim como temos para outras áreas um conjunto de linhas de financiamento que promovem atividades compatíveis com várias áreas, também devíamos ter para a REN. E isto faria, se calhar, com que as pessoas olhassem para a REN de outra forma, em que as áreas da REN não fossem só as áreas do não, onde não se pode fazer isto, onde não se pode fazer aquilo, mas sim numa perspectiva positiva, em que as áreas de REN contribuem, efetivamente, têm uma função, contribuem para o correto funcionamento das dinâmicas naturais, que são fundamentais para o nosso território, e por isso era importante que esse contributo da REN fosse também compensado dessa forma. Pronto, agora perguntam-me, está tudo bem com a REN? Não está, eu também acho que não está, acho desde logo que a REN não devia ser feita ao nível municipal. Nós ao nível municipal é como se estivéssemos a fazer um puzzle de 308 peças, 308 municípios,
e depois chegamos ao fim e estamos à espera que o puzzle dê um desenho coerente e perfeito, e às tantas, quando começamos a perceber que afinal, apesar de termos as fórmulas todas, aquilo que era suposto ter uma continuidade não é. E não é porquê? Porque as bases de dados que são utilizadas não são as mesmas, numas situações usamos a informação na escala 1 a 25.000, às tantas na outra só temos informação na escala 1 para 1 milhão, pronto, e tudo isso cria aqui um conjunto de disparidades depois no resultado que eu acho que trazem descredibilização ao processo. Acho também que, apesar de termos orientações nacionais e regionais, que as orientações são sobretudo nacionais, e nós temos um país muito diverso, com características morfológicas muito diferentes, e não faz sentido aplicarmos as mesmas regras a concelhos planos totalmente litorais, atrás dos montes. É claro que os resultados são, por isso é que temos municípios com mais de 90% do território em RN, e mesmo depois de aplicadas as exclusões continuamos a ter uma RN excessiva e não se compreende, e claro que eu vejo os técnicos das autarquias aflitos a pensar depois como é que vamos explicar isto aos municípios, que é tudo RN, não é? Pronto, depois acho também que do ponto de vista do acompanhamento do processo, o processo tornou-se um processo excessivamente burocrático e longo, muito moroso. Só o facto de nós, enfim, quando entregamos uma REN, para além dos resultados, temos que entregar as shapes de todos os passos intermédios para que as entidades verifiquem que de facto não ficou nada para trás. Isto por si só já me parece que é aqui uma certa, enfim, as entidades vão fazer a verificação de tudo aquilo que são os passos intermédios. Pronto, não sei, enfim, se não confiam nos municípios para o fazer, então se calhar devíamos ter outras entidades a fazer a REN noutro nível. Depois, há também uma questão que para mim é importantíssima, que é a questão da cartografia, porque nós lemos a lei da REN e ficamos, como o João ainda há pouco recordou, a REN é para ser feita na escala 1 a 25.000. No entanto, nós usamos a base cartográfica dos PDMs, mas as entidades, às tantas, dizem-nos que a escala 10.000 já não é suficiente, precisamos de mais informação, com mais rigor, sobretudo quando estamos a tratar de zonas ameaçadas pelas cheias e quando estamos em territórios urbanos, temos situações em que temos que parar os processos para fazer levantamentos de maior rigor, para fazer modelação hidráulica em áreas para as quais não havia cartografia e, portanto, para podermos ter estudos com maior rigor, temos que ir produzir cartografia, que leva tempo, custa dinheiro, atrasa o processo, tudo isso. Por isso, eu diria o seguinte, para concluir, acho que estamos num tempo político em que já ninguém tem paciência para as questões para as restrições do ordenamento do território, e o decreto de lei 117 veio dar-nos esses sinais, quando às tantas já se podia fazer reclassificações de solo em áreas de terreno, em 3 tipologias, por exemplo, as áreas de estabilidade de vertentes, parece uma coisa absurda, não é? Parece que alguém pôs isto aqui, foi um erro, mas não, foi uma opção, não é? Parece que felizmente isso já está resolvido, mas, ou seja, isto, para voltar ao início, nós técnicos devíamos defender o instrumento REN, se calhar deveríamos contribuir para melhorar a sua aplicação, porque, pronto, depois aqui uma outra crítica que eu também gostava de dizer, enfim, eu que trabalho com várias CCDRs e com várias RHs, eu gostava de ver uma maior articulação entre as entidades para que houvesse um alinhamento entre aquilo que é as orientações que dão. Claro que, entretanto, às tantas nós já sabemos, numa RH é assim, na outra é ligeiramente mais afinado. E isto descredibiliza o processo, descredibiliza também a REN, aliás, descredibiliza a prática do planeamento como um todo. E a nós técnicos de planeamento, não é? Por isso, eu diria que a REN é, para mim, é uma estrutura essencial para o ordenamento do território. Os seus princípios são corretos, no entanto, deveríamos melhorar a forma como a aplicamos, eventualmente aferir tipologias, aferir as metodologias, mas a REN em si eu continuo a considerar que é um instrumento de maior importância. E era só isto que eu tinha para partilhar. Muito obrigada. Muito obrigado. Então agora íamos ouvir o Manuel Miranda e depois eu fazia então o fecho da sessão. Muito bem, só umas notas breves, pegando nesta questão que a Vilma colocou, ou melhor, decorrendo do que a Vilma colocou e já outras pessoas falaram, obviamente que nós temos também aqui uma questão que é a grande diversidade de situações, de geografias, de paisagens que tem no nosso país.
E, portanto, obviamente que há aqui também um trabalho que é complexo de as normas, as orientações, ou como lhe queiramos chamar, têm que ter uma adaptação às realidades locais ou regionais. Mas também nisso, por vezes, entra-se numa certa distorção, porque diz, então isto deve ser feito, digamos, à escala, eventualmente das regiões a NUT 2. Ou então também na questão, até mais premente, na questão das diferenças de entendimento, como é que estas coisas se fazem de uma região para outra região. Isto não tem a ver com as diferenças entre as regiões, porque as regiões, elas próprias, internamente, têm muitas diferenças, e às vezes as diferenças as diferenças entre as regiões não estão na fronteira, digamos, entre a região norte e a região centro, ou a região centro e Lisboa e Valtejo, ou o que seja. Quer dizer, há diferenças que passam, há territórios que têm as mesmas características, passam para outra região, e etc. Isso tudo tem mais a ver, efetivamente, com diferenças de atitude e de interpretação das coisas. E depois o que a gente vê é que essa interpretação vai até à fronteira da região A e, obviamente, outra CCDR tem um entendimento diferente e vai até à sua fronteira, independentemente se ali, eventualmente, os territórios até serem bastante semelhantes e deviam ter um tratamento semelhante. Ora bem, isto tem tudo a ver com a questão que eu queria colocar, é que efetivamente há uma generalizada atitude de efetivamente encarar a REN estritamente com um sistema de restrições. Isto induz à receptividade negativa por parte das populações, por tabela a receptividade negativa por parte dos municípios, principalmente naqueles onde as RENs são muito grandes, porque, obviamente, isso é uma coisa que é desagradável às populações e aos proprietários, esses são eleitores, e isto é uma questão legítima, não estou a pôr isto como qualquer coisa, é perfeitamente legítimo, quem é eleito nas autarquias é eleito para defender os interesses de quem o elegeu. E, portanto, obviamente, com um Presidente de Câmara ou um Executivo, obviamente se vai sentir-se, efetivamente, comparativamente com outros municípios, lhe cai uma renda, ou seja, qualquer outra restrição em cima, que efetivamente vai afetar aquilo que são as expectativas de muitos mais dos seus proprietários e dos seus eleitores, ou o que seja. Mas também por parte das próprias entidades, quer dizer, acaba por se ver a questão de que, efetivamente, a perspectiva que se está a ver é a perspectiva da restrição. E então aí a questão que a Vilma colocou. Depois às vezes diz que 25.000 não é suficiente, é preciso mais precisão, é preciso de irmos mais adiante, porque isto tem que ficar delimitado de maneira precisa. Obviamente que, quando se trata da componente de restrições, elas têm de ter uma delimitação suficientemente objetiva para poderem ser geridas, para se poder dizer se há ambiguidades, está dentro ou está fora. Mas isso é a perspectiva da restrição. E o que me parece aqui um bocado grave é que cada vez mais a gente afunila nessa situação, porque nesta perspectiva o somatório não tem problema nenhum. As condicionantes é um somatório de restrições, cada uma com a sua origem, com a sua natureza, que obviamente não tem que se articular umas com as outras. Eu tenho restrições por haver um elemento de património classificado, tenho restrições por causa da proximidade a uma estrada, elas têm naturezas e lógicas diferentes, fundamentos diferentes, e é um somatório, nem pode ser outra coisa. Se encararmos a REN exclusivamente uma perspectiva de restrições, efetivamente, então aí vamos ter somatórios. Mas na perspectiva da restrição isto não me incomoda nada. O que me incomoda é que quando se quer um conceito, que é um conceito que se tenta construir com somatórios de coisas, isso é que não é, não é? E, portanto, há aqui uma questão que eu penso que é fundamental, que é a REN continua a ser encarada, e efetivamente faz isso, como digamos, um instrumento que põe restrições suplementares, digamos, ao solo rústico relativamente àquilo que serão as restrições gerais. E, portanto, é sempre incómodo sob este ponto de vista. E isto porquê? Porque são restrições à ocupação e que ocupações do solo rústico? As ocupações, digamos, de natureza urbana. É para a edificação, é para pôr uma empresa, é para pôr isto. Porque, efetivamente, em relação àquilo que são as ocupações mesmo edificadas, que são de apoio às atividades do solo rústico, aí há um certo consenso que elas devem acontecer. E, portanto, o problema que se põe aqui é continuar a haver uma expectativa muito grande de que, não havendo restrições, há uma flexibilidade do solo rústico ser usado para determinados usos que não devia ser. E isto retomam em relação à questão que eu punha de início, que efetivamente
estas questões de como o solo rústico e as restrições que devem ter, devia ser um Estatuto Geral do Solo Rústico e não ser apenas por via da REN ou da RAN ou do POC ou disto ou daquele outro. Isto devia ser um Estatuto Geral que devia salvaguardar o essencial do que é o solo rústico. Obviamente isto não é acabar com a REN, porque depois obviamente há áreas onde até temos que ter por vezes restrições mais fortes. Mas agora isto apontava é muito mais na perspectiva que eu concordo perfeitamente que a Teresa Ana se põe, era que a REN devia evoluir sem perder esta componente de restrição com isso tem, mas dever evoluir para uma política, uma estratégia de ações e de gestão. Reparem, isto é o cerne da questão, é que a gente não pode ignorar isto, o Jorge Carvalho insiste muito nisso e com toda a razão. Efetivamente, a apetência de ir ocupar o solo rústico com ocupações tipo urbano tem a ver com uma questão que é muito principalmente, é uma questão de preço do solo. E o preço do solo urbano é mais caro e, portanto, a tentativa é ir o mais possível pôr para o solo rústico, porque o solo é mais barato. Obviamente, a casa das habitações ainda tem com a questão de que a propriedade disseminada, as pessoas têm ali um terreno, obviamente, a alternativa de irem para um solo urbano tem que adquirir um terreno e ali tem o terreno gratuitamente. Mas, seja como for, por essa via ou não, esta questão tem sempre a ver. E, portanto, quando houver uma política de solos ativa no solo urbano para que as atividades urbanas vão para o solo urbano, esta pressão vai continuar a existir e o caráter negativo, seja da REN, seja da RAN, seja do domínio hídrico, seja do que for, continua a existir porque fica sempre com aquela ilusão. Se não houver restrições, apesar de tudo, fazem-se aqui umas coisinhas no solo rústico, etc., quando a maior parte das vezes as pessoas vão para o solo rústico, onde desejariam estar era no urbano, vão para o solo rústico por questões de valores de solo, etc., de que podem economizar aí, eventualmente economizando no valor do solo, podem gastar um bocadinho mais na sua habitação ou no edifício que querem fazer. E, portanto, sem entrarmos nisto, isto obriga a uma política de solos ativa, o resultado é o 117. Ou seja, perante esta questão toda e todas as complicações que isto tem, é o próprio governo que manda na administração que criou estes instrumentos e que os criou primeiramente desta perspectiva, que agora cria instrumentos de torpedear, em vez de corrigir o tiro, cria instrumentos de torpedear as instituições que criou. E nesta perspectiva, então, agora, liberalizando a urbanização do solo rústico, muito flexível, vamos ter aqui uma proliferação de situações que isto vai aí os preços por aí abaixo, etc. Não vamos entrar agora nisso, obviamente, mas nós temos de ter atenção que, efetivamente, soluções do tipo do 117 e já anteriormente do 10 de 2024, é preciso que se diga, tem a ver com isto. Perante a impossibilidade ou a incapacidade de pôr isto a funcionar como deve ser, na devida proporção, não se corrige o que está mal. Torpedeia-se, criam-se instrumentos e o torpedear. Isto é o pior que pode acontecer. Ou de desregulação completa. Em vez de corrigir a regulação como ela deve ser, desregula-se. E a gente tem que estar atento a isso, porque efetivamente é o planeamento que está aqui totalmente em causa. Se isto continuar assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, para terminar, eu vou fazer só 3 comentários muitíssimo breves. Um é dizer que a tecnologia é uma coisa boa, aliás, está provado ao longo dos tempos. Temos é que também saber utilizá-la e ter uma leitura crítica, ou seja, lá porque se mete uma coisa no computador, isso não significa que o que sai de lá é maravilhoso, depois podemos discutir os parâmetros e etc. A outra coisa é que, isto é um comentário estritamente pessoal, acabou por se falar muitíssimo pouco na estrutura ecológica municipal, que podia ser uma boa coisa a articular com a REN, até pelas questões da paisagem, mas isso depois também pode ser discutido no outro dia, noutra sede. Mas acho que tenderia a poder concluir que todos, ou quase todos, concordam que é preciso fazer um bocado uma comparação e uma avaliação do que tem sido a aplicação disto e ver o que é que depois se pode melhorar. E, portanto, eu agradeço a presença de todos. Acho que foi um bom debate e que isto é só o princípio de vários debates e de várias conversas, seja literalmente aqui nas conversas, seja noutras sedes, mas que haja realmente um debate e foi muito bom e até ouvir várias pessoas com visões diferentes e em papéis diferentes, porque também estamos todos no mesmo jogo, em tudo nisto que estamos aqui envolvidos, na feitura da REN. E acrescentava também que nós iremos partilhar o PowerPoint, como já foi também, não sei se foi no chat ou comentado há bocado, mas aí faremos essa partilha. E finalmente, só para dizer que a próxima conversa com urbanistas
Vamos tentar que o tema seja a Reserva Agrícola Nacional, também é outro tema muito apaixonante, mas que achamos que também é relevante debater, tal como achámos que era relevante debater estas questões da REN, mas depois nos canais habituais iremos divulgar isso oportunamente. E pronto, e agradeço a presença de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Boa noite. Até à próxima. Boa noite. Até à próxima. Deus, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.